Uma das maiores novelas de sucesso aqui no Brasil mexicana é a novela A Usurpadora. Com certeza, em alguma fase da sua vida você já teve a chance de assistir essa novela ou até já ouviu falar sobre ela. A história das gêmeas Paulina e Paola se tornaram sucesso aqui no Brasil. Só que você sabia que essa novela não é a primeira adaptação da obra Usurpadora e que existiram outras depois dela? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma viagem por esse multiverso da Usurpadora e relembrar de todas as novelas, da original e de todas as adaptações. Se você quer conhecer toda a história da novela e todas as adaptações dela, fica junto comigo porque eu sou o Hiro. Esse é o canal TV 80 e está começando mais uma viagem no tempo. A Usurpadora, quando foi exibida aqui no Brasil, se tornou um grande sucesso e tem uma legião de fãs até hoje. E hora em outra, essa novela está sendo reprisada pelo SBT. Inclusive, ela recentemente foi adicionada ao catálogo do Mais SBT. No vídeo de hoje, nós vamos relembrar de todas as adaptações dessa novela, porque essa da Paulina e da Paola, que todos nós conhecemos, não é a única adaptação da obra. Então se prepare que hoje nós vamos conhecer a história completa da Usurpadora. Tudo começou com uma escritora de novelas chamada Inés Rodena. Ela nasceu em Cuba, tornou-se uma escritora e a partir do ano de 1950 começou a escrever novelas e vender para as rádios. A primeira novela que ela escreveu que foi vendida para a rádio foi a novela La Gata, mais conhecida aqui no Brasil como A Gata. Essa novela se tornou um grande sucesso e ela vendia as novelas para a rádio porque em Cuba, na década de 50, tinha apenas radionovelas, que eram aquelas novelas que eram transmitidas no rádio, onde atores falavam e as pessoas escutavam, como se fossem os podcasts hoje em dia. E a partir do sucesso da novela La Gata, ela começou a escrever outras tramas para as rádios. E entre essas tramas que ela começou a criar para as rádios, estava a trama da novela La Usurpadora, onde trazia a história de uma mulher rica, que conhecia uma mulher humilde que era sua cara e a obrigava a ocupar o seu lugar enquanto ela viajava para curtir os prazeres da vida. E assim o texto da Inês foi transformado em uma radionovela e foi transmitida nos rádios de Cuba, que acabou fazendo sucesso no país, se tornando uma das suas obras conhecidas da década de 50 por lá. Só que no ano de 1959, no país de Cuba, aconteceu a Revolução Cubana, que foi um movimento armado e guerrilheiro na qual aconteceu a destituição do ditador do país na época, isso fazendo Cuba se tornar um caos, fazendo várias pessoas fugirem do país. E como o país se tornou praticamente uma zona de guerra na época, Inés Rodena fugiu de Cuba, indo para a Venezuela, onde levou em sua bagagem praticamente todos os seus scripts de novela. E dentre elas estava a história da Usurpadora. Quando estava na Venezuela, ela conheceu um produtor de TV chamado Arquimedes Rivero, que comprou alguns dos seus roteiros para adaptar para novelas. E em 1968, o primeiro roteiro de Inés Rodena que foi transformado em uma telenovela foi a história de La Gata. A história acabou fazendo sucesso na Venezuela, o que acabou chamando a atenção dos roteiros da Inês. Então, em 1969, ela passou a trabalhar em uma rede de TV venezuelana chamada RCTV. E lá, ela acabou vendendo o enredo de A Usurpadora para ser transformada em uma telenovela. E a trama das mulheres idênticas acabou chamando a atenção dos produtores, que logo trataram de transformar o script em uma telenovela para a rede. E no ano de 1971, foi lançada a primeira telenovela chamada La Usurpadora, lançada na Venezuela a partir do roteiro da Inés Rodena. La Usurpadora fue un hito especial. En el salón estaba una mujer que se parecía muchísimo a ti. ¿De veras? Fue la comidilla de la noche. E a novela foi protagonizada pela atriz Marina Baúna, interpretando a Alicia Esteves e também a Rosalba Bracho. E o protagonista era interpretado pelo ator Raúl Amaduray, que interpretava o Daniel Bracho. Oye, pero si parece usted mi hermana gemela. E a história começa em uma boate em Caracas, onde Alicia Esteves, uma jovem humilde, trabalha no toalete dessa boate. Lá ela conhece a arrogante e maldosa Rosalba Bracho, que é a esposa infiel do Daniel Bracho.
E Rosalba, ao perceber que Alicia é exatamente igual a ela, começa a bolar um plano para se livrar temporariamente do seu casamento, fazendo com que Alicia substitua ela na casa dos Brattios. E durante esse tempo, ela irá viajar com seu amante milionário. Alicia acaba recusando, só que Rosalba acaba armando uma cilada e, para não ser presa, Alicia acaba aceitando fazer a usurpação. E assim Alicia assume a identidade de Rosalba e vai para a casa da família Brattio, onde ela acaba fazendo várias interferências e melhorando a vida da família. Só que no final da novela, Rosalba acaba sofrendo um acidente que a deixa entre a vida e a morte. E nesse meio tempo é descoberto que Rosalba e Alicia são irmãs gêmeas que foram separadas. Rosalba acaba pedindo desculpas por tudo de ruim que fez para Alicia, afinal durante a substituição a Rosalba acabou perseguindo muito ela e depois de se desculpar com a irmã ela acaba falecendo. E no final da novela a Alicia acaba ficando com Daniel Brattio, os dois acabam se casando e terminando felizes. Como la muchacha sencilla que eres trabajando aquí en esta discoteca. Y verte a ti en la persona de Rosalba Brattio, ¿ah? Ahí va mi peluca. Y ya, como... Tá curtindo o vídeo até aqui? Então, que tal deixar um joinha? É rapidinho, você clica no botão do joinha e o YouTube vai recomendar para várias outras pessoas. Clica também na opção hypar, é de graça, é rápido e você ajuda bastante o vídeo a ser divulgado. Eu conto com a sua ajuda para deixar um joinha. Se inscreve aí no canal, dá aquele like pra brilhar. No TV 80 magia nunca vai acabar. Se inscreve, não esquece, vem com a gente dançar. Revivendo os anos dourados, um lugar sem igual. Essa trama com certeza já é conhecida por muitos e a novela acabou fazendo um grande sucesso na Venezuela. E como eu já falei em outros vídeos, a Televisa sempre estava observando novelas que faziam sucessos em outros países da América Latina. E o sucesso de La Usurpadora acabou chamando a atenção da Televisa, que resolveu comprar os direitos de produção dessa novela da Venezuela para poder fazer a sua versão. Surgindo assim o primeiro remake da novela feita pela Televisa, que se chamou El Hogar que Yo Robé, que seria na tradução O Lar que Eu Roubei, que foi transmitida no México no ano de 1981. El Hogar que Yo Robé. Es Angélica María quien da vida a dos mujeres, Victoria y Andrea. Una noble e la outra siniestra. E a novela foi protagonizada pela atriz Angélica Maria, que interpretou a Victoria Roldan, e a irmã má Andrea Velarde. E o protagonista masculino foi interpretado pelo Juan Ferreira, que fez o papel do Carlos Velarde. El rostro de Carlos Valentín, Juan Ferrara, se ilumina al verla sin imaginar un plan como la suplantación. E o enredo da novela é um copia e cola da versão original La Usurpadora, trazendo a mesma história. A novela foi transmitida no México e acabou fazendo sucesso. Você parece minha irmã gêmea. Seguimos agora para o ano de 1985. Nesse ano, a criadora da novela, chamada Inês Rodena, acabou falecendo aos 79 anos de idade, mas a sua obra continuaria ganhando adaptações. E assim voltamos agora para a Venezuela, no ano de 1986. Como La Usurpadora havia feito sucesso na década de 70, chegou agora a hora da Venezuela fazer um novo remake dessa obra. E assim, o canal RCTV, o mesmo que tinha produzido La Usurpadora, fez um novo remake da novela, que foi chamado de La Intrusa. A novela foi transmitida no ano de 1986 na Venezuela. ¿Qué visita tan temprana, Virginia? No es una visita de placer. Bueno, yo pensaba darte las gracias por ser tan gentil. Solamente vine a decirle personalmente. E foi estrelado pela atriz Mariela Alcalá, que interpretou a Virgínia Pérez, e a irmã malvada Estela Mendonça de Rose. E o protagonista foi interpretado pelo ator Victor Câmara, que fazia o Luiz Antônio Rose. E novamente o enredo da novela era um copia e cola, exatamente a mesma história da obra original foi transformada nesse novo remake. No podía más. En cualquier momento iban a saber que yo no soy usted. Sí, está bien. Yo voy a regresar. Te voy a dar ese gusto. ¿Pero sabes para qué? Para meterte presa. Para denunciarte por intrusa. Por ocupar mi lugar y por estafadora. Yo no soy una estafadora. Ay, entonces, ¿qué nombre le pones a esto?
Voltamos agora para o México, onde a Televisa, no ano de 1998, iria fazer agora um novo remake também da obra. E por incrível que pareça, a obra original La Usurpadora é uma novela venezuelana, e agora eles trariam uma atriz venezuelana para interpretar o papel principal, que seria a Gabriela Spanik. E assim surgiu a mais conhecida e a mais famosa das adaptações, La Usurpadora. Essa é ela. A verdadeira. A vilã mais icônica está de volta. Sou eu, Paola. A dona dos memes. Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. E de um dos maiores sucessos de todos os tempos. Já estou pronta. A Usurpadora. Aqui. Que a protagonista foi interpretada pela atriz venezuelana Gabriela Spanik, que interpretou a Paulina Martins e a irmã malvada Paola Bracho. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Bracho. O protagonista masculino foi interpretado pelo ator Fernando Colunga, que interpretou Carlos Daniel Bracho. Porque Carlos Daniel foi levado para o hospital à beira da morte. E novamente a história é exatamente igual à original de La Usurpadora de 1971. Eles tiveram algumas atualizações, em todos os remakes eles fizeram algumas pequenas atualizações, mas a trama é exatamente a mesma. Lamento que seja tão desagradável a minha presença, mas aqui estou eu. E você vai fazer o quê? A novela acabou se tornando um grande sucesso no México, um êxito comercial gigantesco para a Televisa. Eu só quero $1 milhão. Isso porque a novela foi exportada para 120 países e foi traduzida em 25 idiomas. E em todo o país que a novela passou, acabou fazendo sucesso. E um desses países foi o Brasil, na qual o SBT comprou a novela no ano de 1999 e transmitiu aqui no país, sendo um sucesso na época da transmissão. Minha mãe já está andando! Deseja a todas as inimigas vida longa. Inclusive, o Brasil fez até uma abertura especial e diferente para a primeira exibição. Eles não utilizaram a abertura original da novela, criaram uma abertura exclusiva para o SBT, onde trazia o cantor Paulo Ricardo cantando a música Sonho Lindo, e até ele mesmo participava da abertura. Essa abertura se tornou icônica da primeira transmissão da Usurpadora aqui no Brasil. Sonho lindo que se foi por medo de perder que eu perdi. Foi pensando em me guardar, me dizendo pra esquecer. Foi pensando só em mim, você. A novela acabou se tornando um grande sucesso aqui no país e a atriz Gabriela Spanik se tornou uma superstar aqui no país, o que acabou lhe rendendo várias visitas aqui no Brasil, exatamente para participar de programas do SBT na época que a novela estava sendo exibida. Gabriela, uma curiosidade. Os concursos de Miss ainda são muito importantes na Venezuela. E o sucesso imediato da novela no canal SBT acabou rendendo várias outras reprises que acaba acontecendo sempre. De hora em outra, a Usurpadora está sendo reprisada pelo SBT. Paola é a face da maldade. Ela mente. Paola, não me acostumo a ficar sem você. Comigo acontece o mesmo. Eu me sinto perdida sem vocês. Sem você. Ela domina. Você parece a minha irmã gêmea. Os caminhos se cruzaram e a vida de Paulina nunca mais será a mesma. Gabriela Spanik. Fernando Colunga. Na história de sucesso inesquecível. A Usurpadora. De volta em breve.
nas novelas da tarde do SBT. E claro, com tanto sucesso, outros remakes veriam. E assim seguimos para o ano de 2012, onde nesse ano 3 produtoras de novela de países diferentes resolveram se unir para produzir um novo remake da novela. As produtoras que se reuniram foram a RTI Producciones da Colômbia, junto com a Televisa do México e a Univision Communication dos Estados Unidos, onde produziram agora um novo remake da Usurpadora, que foi a novela Quem Eres Tu. A trama foi protagonizada pela atriz Laura Carmine, que interpretou as gêmeas Natália Garrido e a irmã malvada Verônica de Esquivel. E o protagonista foi interpretado pelo ator Julian Gil, que fez o Felipe Esquivel. Sueños y recuerdos de una historia son solo sueños que repiten y que voy buscando. Son los sueños y dime quién eres tú para volver a empezar. E essa foi a primeira adaptação que trouxeram uma história diferente de todas as outras que se inspiraram na obra original. O primeiro diferencial dessa novela é que as gêmeas Natália e Vitória cresceram juntas, então ambas sabiam que elas eram irmãs gêmeas, só que cada uma seguiu caminhos distintos. Verônica, bem mau caráter, durante a sua vida acabou casando com Felipe, isso para dar um golpe do baú, e ela quer roubar toda a riqueza do marido, e com ela fugir com seu novo amante. E para isso ela convence a sua irmã Natália a substituí-la. Quando ela procura a Natália, ela acaba contando uma história totalmente diferente para convencer a irmã a substituí-la, que acaba aceitando a substituição. Só que durante a fuga com o amante, a Verônica acaba sofrendo um acidente, e a sua irmã Natália acaba achando que ela morreu nesse acidente e segue o plano de continuar substituindo a irmã. E a partir desse momento, a história já começa a ser igual à das outras versões, trazendo toda aquela história de que a irmã acaba reaparecendo, acaba dizendo que a irmã usurpou o lugar dela, toda aquela trama que a gente já conhece da novela A Usurpadora. Bienvenida. Natalia. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme y pedirme que viniera. No puedo creer que después de tanto tiempo estés aqui. Pulamos agora para o ano de 2019. Nesse ano, iriam fazer agora um novo remake da Usurpadora, dessa vez novamente pela Televisa, só que seria no formato de série e não de novela. A Televisa começou um projeto para refazer remake de vários sucessos, e dentre eles estava a Usurpadora, que estrelou esse projeto, sendo lançada uma nova série chamada La Usurpadora no ano de 2019. A nova versão de um clássico. Paola. Eu quero divórcio. Tudo que eu te peço é um pouco de paciência. Paciência é tudo que eu não tenho! Paulina. Nossa fundação já mantém essa casa para crianças há vários anos. Mas os recursos são escassos e estão expulsando a gente de uma maneira horrível. Quando elas se encontrarem, nada será igual. E essa série foi protagonizada pela atriz Sandra Echeverria, fazendo as gêmeas Paulina Duque e Paola Bernal. E o protagonista masculino foi o André Palacios, que interpretou o Carlos Bernal. E nessa nova adaptação, a Televisa resolveu dar uma repaginada na trama, deixar ela mais moderna. E isso você já vê logo no começo da história, onde mostra que o Carlos Bernal é o presidente do México e a Paola Bernal é a primeira dama. E Paola é super insatisfeita com o casamento com o presidente, ela quer fugir com seu amante. Ela acaba descobrindo que tem uma irmã gêmea. Desde o começo, a Paola dessa versão já sabe que Paulina é a irmã gêmea dela. Então ela acaba armando uma cilada, trazendo a irmã gêmea dela, Paulina, para o país e chantageia a Paulina para poder substituí-la. Já ouviu falar que em alguma parte do mundo tem uma pessoa idêntica a você? Você tá nessa parte do mundo. Só que o plano da Paola é totalmente maquiavélico nessa versão, pois ela quer forjar a própria morte durante um evento político que ela irá participar com o marido. O plano dela é contratar um atirador para tirar a vida da Paulina quando a Paulina estiver substituindo ela, para todos acharem que a Paola morreu durante esse evento político. E assim acontece. Paulina acaba sendo chantageada e vai substituir a Paola, e durante o evento ela é alvejada por um tiro. Um plano perfeito. O nosso país acabou de perder a primeira dama. Mas você e eu temos uma longa vida pela frente. A Paola acaba acreditando que o seu plano deu certo, só que Paulina consegue sobreviver a esse atentado. É que o tiro falhou. Ela ainda tá viva.
Tem uma testemunha. Se eu te disser tudo, vou precisar ir embora daqui. E para tentar escapar de toda essa cilada que ela foi colocada, ela resolve assumir realmente o papel da Paola, só que a Paola fica indignada e durante a trama da série vai tentar expor a Paulina e se fazer de vítima na situação. A partir daí se tornando uma história bem parecida com a história da obra original. Eu não quero ela mal, eu quero ela morta, Manuel. E essas foram todas as adaptações até o momento da novela La Usurpadora, fazendo assim a Usurpadora ser um dos grandes sucessos da teledramaturgia. Teve várias adaptações, algumas fizeram sucesso, outras nem tanto. Entretanto, o enredo de todas as adaptações e até da obra original traz exatamente o mesmo contexto. Duas irmãs gêmeas, onde uma irmã má acaba colocando a irmã boa para substituí-la para poder ela escapar de um casamento que ela está infeliz. Só que, claro, a versão que fez mais sucesso foi a da Televisa de 1998, que se tornou sucesso internacional e tem um dos maiores sucessos aqui no Brasil. Se de uma coisa tenho certeza, é da minha beleza. E antes de finalizar esse vídeo, eu preciso citar duas obras que não pertencem a esse universo da Usurpadora, mas traz histórias bem similares que acaba fazendo a gente associar as obras. Uma é bem antiga, bem antes da história original da Inês Rodena, e outra já aconteceu nos anos 90, inclusive foi feita aqui no Brasil pela Rede Globo. E eu preciso citar essas duas obras para vocês verem como o enredo é similar à história da novela Usurpadora, mesmo não tendo nenhuma ligação com as obras da Inês Rodena. A primeira é um filme chamado O Estranho Caso do Conde, do ano de 1959, que é um filme britânico que foi estrelado pelo ator Alec Guinness, na qual ele interpretou o John Barratt e o Jacques de Guer. Na história do filme, o John é um professor que acaba tirando férias do seu trabalho e acaba fazendo uma viagem para a França. Lá ele acaba conhecendo um conde chamado Jacques, que é exatamente a cara dele. Os dois são cópia e cola, os dois são praticamente gêmeos. Eles acabam fazendo amizade e acabam saindo para beber. Só que John acaba embebedando e no outro dia, ao acordar, percebe que Jacques desapareceu, levou os seus documentos e todos os seus pertences. E a família do conde está em busca dele, acaba encontrando o John e levando ele para casa como se ele fosse o conde. Ele acaba assumindo a identidade do conde por um bom tempo, tentando investigar o que foi que aconteceu, para onde o conde foi parar e se realmente isso já havia sido planejado. E durante toda a história, John acaba se envolvendo cada vez mais com a família do conde. And now it is time for you to change back and return to your provincial university. And if I refuse? Two men, physically as alike as twins, but complete strangers. The one dedicated to sin, the other tricked into changing places to find himself the head of a large family. Como vocês podem ver, uma história bem similar à história do universo Usurpadora. Agora passamos para uma versão brasileira. No ano de 1995, a Rede Globo lançou uma novela chamada Cara e Coroa, que foi protagonizada pela atriz Cristiane Torloni, que interpretou a personagem Vitória e a personagem Fernanda. Na história da novela mostrava que Fernanda era uma mulher muito rica e bem namoradeira, só que ela acaba sendo presa e lá na cadeia ela conhece Vitória, uma mulher que é totalmente igual a ela, que foi presa por um crime que não cometeu. Fernanda, trouxe uma surpresa pra você. Entra. As meninas tinham razão. Nós somos mesmo muito parecidas. É, muito mesmo. Nós podíamos ser irmãs. Lá na cadeia, as duas acabam ficando amigas. Só que devido a vários acontecimentos da novela, após sair da cadeia, Fernanda entra em coma e o seu atual marido, que descobre que Vitória é igual a Fernanda, a obriga a assumir o lugar de Fernanda, fazendo a chantagem com ela, que se ela não assumir o lugar de Fernanda, ele vai denunciar ela e ela vai ser presa. E ele faz isso com o objetivo de poder roubar todo o dinheiro da Fernanda. E assim se desenvolve toda a trama da novela, com Vitória substituindo o lugar de Fernanda. O diferencial é que
as duas são amigas, são aliadas e que uma não obriga a outra a ocupar o lugar, e sim o atual marido de Fernanda que obriga Vitória a ocupar o lugar da sua esposa que está em coma. Mas você pode ver que a história traz um quê de A Usurpadora. E como foi lançada em 1995, a gente não sabe, né? Vai que tenha uma inspiração nas obras que foram lançadas em 1971 ou 1981 no México. Mauro e Heloísa resolveram armar um golpe para descolar uma grana. E por que eles não acreditariam? Eles não veem a Fernanda há 13 anos. Transformar a meiga Vivi em Fernanda, uma mulher que aprontou muito na vida. Te traiu com seu próprio irmão, abandonou você e seu filho, matou uma pessoa. E em Porto do Céu, ela vai enfrentar no lugar da amiga o ódio de muita gente. Vai embora! Vai bater de frente com Miguel, o marido traído, e ameaçar seu romance com a bela doutora Nadine. Você tem que resolver os seus problemas com a Fernanda de uma vez. Lutar contra a indiferença de Pedro, um garoto que cresceu sem o amor da mãe. Sabe que eu prefiro 1000 vezes a Nadine do que a minha mãe? Encontrar Rubinho, o noivo que foi abandonado no altar. Pelo amor de Deus, não faça com que ele sofra novamente. E encarar a revolta da família. Ela continua teimosa, cabeça dura, incapaz de ouvir a verdade. Agora, a sorte está lançada. Nós dois vamos botar a mão numa pequena fortuna. E esta cidade nunca mais será a mesma. Isso é apenas o começo. Nesta segunda, estreia a nova novela das 7, de Antônio Calmon, Cara e Coroa. E essas, pessoal, são todas as adaptações da obra A Usurpadora até o momento. Como eu falei, a de maior sucesso é a versão estrelada pela Gabriela Spanik, que além de fazer sucesso no México, fez sucesso em vários outros países. E deixa aqui nos comentários se além dessa versão da Usurpadora de 1998 da Gabi Spanik, você teve a oportunidade de assistir alguma das outras adaptações que foram feitas. Deixa nos comentários se você assistiu, se você gostou ou não. Deixa nos comentários qual é a sua favorita. Eu até o momento só assisti a versão da Gabriela Spanik e agora estou assistindo a versão de 2019, a série que foi feita pela Televisa. Traz uma história totalmente repaginada, mas eu estou assistindo e ainda não consegui tirar uma conclusão se eu acho a obra boa ou não. E mesmo a novela A Usurpadora, sendo essa novela que hoje a gente assiste e vê que a trama é um pouco estranha, um pouco bagunçada, a gente não consegue entender algumas coisas que acontecem na novela, se tornou um clássico e praticamente todo mundo já assistiu A Usurpadora em uma fase da sua vida. É uma obra que de vez em quando vale a pena a gente assistir. Então, pessoal, gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, deixa o joinha, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80. Um cubo mágico na mão, fitas cassete, rebobinando emoção. No TV 80 viajamos de volta a lugar nenhum.